aqui em Lajeado. Tarde em que a gente recebe Giancarlo Bervian, secretário de Planejamento e Urbanismo do município, da Prefeitura de Lajeado, para falar sobre essa cartilha para a implantação dos parklets aqui em Lajeado, que foi lançada pela Prefeitura, está sendo divulgado. Um projeto, algo diferente que a gente já vê em outras cidades, em outros centros, e que Lajeado já pensava em implantar há mais tempo. Projeto de lei de autoria da vereadora Ana da Pama, né? Foi aprovado em fevereiro desse ano, e aí a Prefeitura está estruturando todo esse planejamento e agora tem essa cartilha que está sendo disponibilizada para a população. Giancarlo Bervian, como é que está essa procura pelos parklets, pela instalação de parklets? E acho que é bom a gente começar, até porque daqui a pouco a gente vai estar nos escutando que não sabe o que é um parklet, né? Até porque não é muito da nossa realidade aqui em Lajeado e Vale do Taquari. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo, Gabriela. Boa tarde. Ouvintes da Rádio Independente. Na verdade, a gente levou alguns bons meses para poder chegar nesse resultado e ter essa cartilha com a complexidade que ela tem e a facilidade de entendimento para quem entender ser interessante para o seu comércio ou mesmo para o seu bairro a implementação do parklet, né? E como tu perguntas o que é um parklet, na verdade é uma extensão da calçada, né? Se cria ambientes em substituição a algumas vagas e existe então todo um regramento para a implementação, que é o que justamente mostra a cartilha. Quais os passos, né, a serem tomados e dados para que a gente possa sugerir a implementação, ter análise por parte da CEPLAN e dos técnicos se eles estão dentro das normas e posteriormente a liberação para uso de 1 ano, 2 anos, enfim, dependendo de todo o regramento que é feito. Mas o principal disso é entender que esses espaços vão proporcionar à comunidade em qualquer bairro da cidade, né? Ele não é restrito a uma rua central, ele pode ser solicitado em qualquer canto da cidade, proporcionando então espaços agradáveis principalmente para os pedestres, né? Secretário, como é que é a composição dessa extensão da calçada? Vai conter bancos, todos vão ser iguais ou depende de cada projeto, pode ser um diferente do outro? É justamente por essa preocupação que se criou a cartilha. A gente não tem regramentos com relação a conceitos, né? A estética, o arquiteto, o engenheiro, enfim, o profissional que for apresentar um projeto, ele tem toda a liberdade para criar nos materiais que ele achar interessante, e as análises que vão ser feitas na CEPLAN são com relação a tamanhos, né, alturas, o tipo de material, eventualmente, para não ter riscos, né, e principalmente na questão de não prejudicar a visibilidade no trânsito, né, mas ele não tem nenhuma restrição assim, com relação a projeto. Ele é um espaço que pode nos surpreender muito, e a gente teve recentemente no CRI Smart Cities, quando houve o concurso, junto aos estudantes de algumas universidades, vários exemplos, né, de inúmeras propostas, diferentes propostas, apresentando alternativas com bancos, com espaços para bicicleta, com espaços para carregar telefone, celular, enfim. A liberdade vai correr solta, tenho certeza, e os resultados, não tenho dúvida, serão muito interessantes. Espaço mínimo e espaço máximo que pode ter esse parque, que é uma área cercada, né? É importante também a gente falar que não vai daqui a pouco o cara chegar ali, vai com o carro, vai bater nas pessoas que vão estar ali, vai ter uma proteção, né, de madeira. Na verdade, tipo. Busca-se primeiramente deixar no mesmo nível da calçada, para não ter nenhum impedimento de circulação, e ele naturalmente 3 dos seus lados serão fechados, né, em termos de proposta. Mas também pode aparecer alguma que justifique de alguma alternativa de ter, sei lá, uma vegetação e não ter um fechamento. Isso fica muito livre. E a gente trabalha com um máximo de 2 vagas, né, por quadra, pensando em não exageros, né? E a gente, então, no momento que há a solicitação de uma colocação de parques naquela quadra, isso é noticiado, é divulgado, de maneira que as outras pessoas daquele local possam ter ciência e possam se manifestar também. E manifestando o interesse de mais algum, tem todo um critério, então, de análise de localização, se é possível ou não naquela rua colocar, o que ele está propondo, qual é o benefício, né? Então, se escolheria, então, entre as 2 ou os 3 que se candidatarem, qual é o mais adequado para aquela quadra. Como é que é feita essa solicitação, secretário? Tem que atender algum requisito? Tem que ser empresa? Pode ser pessoa física? Como é que funciona? Bom, a gente trabalhou dentro do que já havíamos fazendo dentro da CEPLAN, tentando otimizar muito o sistema em termos de processos. Ele hoje está disponibilizado no site da Prefeitura, na Secretaria de Planejamento, tem um ícone específico do Parklets. Ali dentro tem toda a documentação, seja a cartilha orientativa, os formulários necessários, e ele naturalmente tem que ter um encaminhamento através de um profissional, né? Seja ele arquiteto,
técnico, engenheiro, para que nós tenhamos a segurança de que está sendo feito de maneira adequada e com segurança. Então, no site da Prefeitura já existe todo o material disponível lá para poder ser protocolado um pedido de intenções e a CEPLAN, então, vai responder solicitando os materiais necessários para aquele projeto específico. Protocolo pedido, depois encaminha o projeto, se aprovado. Isso. Primeiro protocolado, a gente vai fazer, então, a divulgação, como eu disse, da intenção de, naquela determinada quadra, ter a instalação de um parklets. E aí, depois, então, definido qual será, a gente faz a análise do projeto em si, para que possa ser executado. Uma ou duas vagas do estacionamento, então, estou vendo aqui, dentre as restrições também, o limite de velocidade de até 50 km por hora, embora não tenha conhecimento se tem alguma rua dentro da cidade que tem um limite superior a isso, mas enfim, o secretário até pode falar, os parklets não poderão ser instalados em esquinas ou a menos de 10 metros de distância da esquina. E pelo que o senhor falou, o limite por quadra, 2 ou 3, é isso? Não, seriam uma ou duas vagas, mas no máximo um parklet por quadra. Né? Um parklet por quadra. Isso, esse é o limite que nós definimos. Então, se tem dois empresários ali que estão pensando, quem for mais rápido vai... É exatamente o que eu comentava. Quando a gente recebe a solicitação de instalação de um parklet, a gente vai fazer a divulgação através da imprensa, através do próprio site de comunicação da Prefeitura, vai divulgar essa intenção para que se possibilite que os demais, moradores ou empreendedores daquela quadra possam também manifestar o interesse. E a decisão depois, então, ela vai ser tomada de acordo com todos os critérios técnicos que a gente definiu na própria cartilha. Tá? Não quer dizer que quem levantou o dedo primeiro vai ser o beneficiário. Nós temos que ter uma análise em função do que é apresentado. É a CEPLAN, é um grupo? É a CEPLAN. A CEPLAN, através dos seus arquitetos, faz a análise e isso tudo está descrito nessa cartilha. Né? Por isso que eu disse, são quase 30 páginas, onde nós temos aqui, inclusive, um passo a passo, desde a escolha do lugar, estudo de viabilidade, conhecimento público, o projeto apresentado, a execução, a gestão a manutenção do produto até o fim da licença, que pode ou não ser renovado. Então, se define num período 1 ano a 2 anos no máximo. Né? Secretário, a gente fala que o parklet é um lugar público, né? A empresa pode investir, mas é um lugar que todas as pessoas vão ter acesso. Vai se ter, não sei se fiscalização seria a palavra certa, para, de repente, uma empresa coloca em frente ao seu estabelecimento e meio que direciona seus clientes para ali e acaba usando esse espaço. Vai ter alguma fiscalização por parte da Prefeitura? Vocês já pensaram nessa questão também? Olha, o objetivo realmente é proporcionar à comunidade espaços agradáveis para que possam durante, vamos pegar uma rua como a Júlio de Castilhos, né? É implementado um parklet em frente a um determinado ponto comercial. Nada impede que a pessoa está no centro, vai lá, senta, conversa, levanta, vai para outro lugar. Isso é interessante no próprio movimento da rua. Como a gente determina um espaço público, ele está sendo feito numa área pública, ele é público. Então, não há possibilidade de a empresa, por exemplo, que vai construir esse parque, adotar ele através de sinalização particular, né, identificando que aquele parque é da empresa. Eu entendo que o dia a dia e o uso é que vai determinar isso, né? Nós temos exemplos já de outros lugares em que os parques estão instalados e acaba sim que as pessoas que frequentam aqueles locais acabam utilizando. O que eu não posso, por exemplo, é como tu citaste, né? Uma empresa, por exemplo, que faz um x-salada, põe na frente e vai lá com um buffet, atender lá na mesa, senta lá que eu vou te atender lá. Essa relação a gente tenta evitar, né? Sem dúvida, a fiscalização vai estar em cima, mas eu acredito que isso é uma regra que a própria comunidade vai adotar, né? O que importa, na verdade, para a gente são os espaços disponibilizados para que a comunidade tenha essa facilidade e esse bem-estar na cidade, né? Porque o parque realmente ele vem para nessa intenção, né? De criar espaços agradáveis em ruas onde praticamente nós não temos onde sentar, né? A não ser os próprios comércios. Já temos interessados em instalação de parklets em Lajeado? Nós temos já 4 sinalizações, né? Na rua Benjamin Constante, na Júlio de Castilhos, já foram orientados agora a formalizar o pedido, né, de acordo com o sistema todo que já está disponível. E a partir daí, então, a gente vai oficializar isso, né? Esperamos que em breve tenhamos bastante interessados, não só nas avenidas principais, mas nos próprios bairros, né? Que eu acho que a comunidade sai ganhando, sem dúvida, com isso. 1 na Benjamin e 3 na Júlio, é isso? 1 na Benjamin e 3 na Júlio. Essas são as solicitações que nós temos no momento. E nesse trâmite agora, quanto tempo levaria?
Para a gente ter uma definição? É uma experiência nova, né? A gente tem que viver esse processo, né? Embora a gente tenha simulado, como nas outras situações que nós temos lá, eu acho que nós vamos ter que primeiro experimentar isso, né? Como é que vai entrar o pedido, se ele vai entrar de acordo com o que está solicitando, se tem que voltar. Mas eu acredito que pela sistemática que a gente apresentou e adotou, vai ser bastante rápido. Eu acredito que no prazo de, sei lá, um mês a gente tenha respostas já definidas mediante a comunicação, se tem outro interessado ou não. Deveremos ter parklets instalados, então, em 2021 em Lajeado. Acredito que não posso afirmar, espero que sim. Expectativa, Quem né? sabe, né, para o Natal Temos 2 tenhamos... meses 2 meses praticamente, né, para o final do ano. Quem sabe, a gente não consegue prever isso, né, vai depender muito de como é que vem as demandas e os pedidos, mas acredito que se a gente tivesse para o Natal alguma coisa disponível já, onde o movimento das pessoas é bastante grande, e poder ter algum espaço desse para usufruir seria muito interessante para a comunidade. E ao longo do tempo tem uma expectativa aí de quantos instalados em toda a cidade, contando bairros, área central? Eu, particularmente, na expectativa que eu tenho é que tivesse um por quadra, assim, né, para a gente poder realmente ter algo bacana. Tem esse número, né? Secretário, de quantos seriam? Não sei, não tenho ideia. Nós temos muitas quadras na cidade, né, mas sei lá, se nós tivermos 30, 40 parques espalhados pela cidade, eu acho que já é um grande passo, né? Principalmente em locais, vamos dizer assim, que são menos trabalhados ou menos elaborados, né? Onde a gente não tem uma praça por perto, a gente não tem um local para as pessoas sentarem. E o movimento de pessoas, como eu sempre digo, é o que faz realmente, né, as coisas acontecerem. Eu cito sempre, sim, e é uma preocupação muito grande que eu tenho, e a gente está em busca de soluções para isso. Eu brinco que quando a pizzaria do João saiu da Júlia de Castilhos, nós perdemos aquele momento de final de tarde, de noite, onde as pessoas iam para lá, caminhavam. E a gente está na busca por isso. Então, traz de novo locais que as pessoas estejam, queiram ficar e possivelmente venham junto outras alternativas em termos de investimentos nessa área mais onde as pessoas participam, não simplesmente no horário comercial. A gente traz de novo a vida a essas ruas e eu acho que isso faz parte dessa busca que a gente vem tendo. Lembrou de um ponto muito estratégico, realmente faz falta, né? Pensar na pizzaria do João, naquele ponto tão estratégico ali de Lajeado, no final de tarde, de noite, que muitas vezes dava esse movimento diferente para Lajeado. Agora eu queria aproveitar a sua presença aqui, secretário do Planejamento e Urbanismo de Lajeado, Giancarlo Berviel, para falar também de uma ideia que vocês estão tendo de reformulação da Júlio de Castilhos. O que está sendo projetado, para quando e quais são as mudanças previstas, né, pela administração de Lajeado? Bom, a gente entende que a Júlio de Castilhos, também por isso, né, eu fiz uma propaganda aqui, já sem querer, né, mas eu acho que merece. A Júlio de Castilhos perdeu um pouco dessa, embora seja uma rua estritamente comercial, de um ponto comercial muito forte, ela está muito restrita hoje aos horários comerciais. E a gente entende que, por ser hoje a principal rua da cidade, a gente precisa valorizá-la e trazer de volta muitas características que foram se perdendo com o tempo. O projeto ele é bastante amplo, a gente está buscando alguma intenção desde a Rua Oswaldo Aranha, junto ao rio, até aqui em cima, onde encontra com a Benjamin com a Júlio de Castilhos, no Posto Faleiro, né? A gente busca realmente criar um conceito todo ele bem particular e bem definido, né? Para que nós tenhamos uma uniformidade de projeto, de conceito, de linguagem que abranja toda a avenida, né? E naturalmente a gente pensa que não faz muito tempo que houveram intervenções nesse sentido, mas a gente sente falta de alguns itens bastante importantes, como esse que eu comentava há pouco. Os próprios parques podem fazer parte disso, mas ou até algumas esquinas que a gente venha trabalhar de maneira que possibilite um melhor aproveitamento por parte das pessoas que caminham. Em momento algum desvalorizando o automóvel, a gente tem ciência da importância, né? Mas também priorizando bastante a questão das pessoas, dos pedestres, em que tenham locais adequados para isso, em que tenham pavimentações adequadas, em que tenham passagens de nível adequadas, faixas de segurança nos seus lugares corretos, rampas de acesso às calçadas bem dimensionadas e que realmente atendam ao que elas se propõem. A gente, infelizmente, hoje tem muitas situações em que são cumpridas as questões legais, mas não dentro do que as normas dizem. E é muito simples. Peguei a questão da própria desnível para cadeira de roda. A gente sabe que tem lugares que tu não consegue circular com uma cadeira de roda porque tu tem a rampa, mas a calçada não permite, ou a rua não permite. Então, isso tudo faz parte de
uma rua nova, uma rua completa, como a gente fez aquele exercício durante a CRIA Smart Cities na Benjamin Constant, onde a comunidade veio e apontou muitas necessidades, né? Então, o que se busca é isso, é trabalhar com o conceito de ruas completas, tentando proporcionar à comunidade o que ela merece e o que a gente tem a oferecer de melhor. Esse é o nosso grande objetivo e é o que a gente pretende implementar na sequência agora com o desenvolvimento desse projeto. É um projeto que está sendo construído, ele já está pronto? Nós já temos todo o termo de referência pronto, já temos autorização para contratação e agora então a gente vai partir para que isso ocorra de fato, para a gente desenvolver o projeto e colocar em prática a execução disso o quanto antes. Contratação seria uma empresa que iria realizar o estudo? Exatamente. Não vai ser a Secretaria Não é a Secretaria de Planejamento. da Prefeitura. É um projeto muito complexo e que a gente entendeu que tem que realmente ter uma empresa, um escritório que tenha um conhecimento muito grande, uma experiência muito grande nesse sentido. E a gente tem consciência hoje, decorridos já praticamente 1 ano e meio, da relevância e da importância, principalmente num órgão público, de tu teres projetos bem resolvidos, bem definidos, para que no momento da execução ele seja executado com os valores previstos e executados com durabilidade, executados principalmente com a certeza de que se atinge os objetivos. Tem então, um orçamento já, secretário? Não, nós não temos o orçamento ainda. E a licitação ou é contratação independente de licitação? Nós estamos agora definindo qual vai ser a sistemática, porque nós temos várias alternativas e várias propostas de escritórios, né, que se manifestaram interessados. Sim, nós temos já. Então, quantas propostas? Eu tenho 4 propostas de... E a ideia é fazer a revitalização de fato a partir do ano que vem? Acredito que sim. Nós temos um prazo de 60 dias a partir da contratação para que o projeto seja apresentado. E aí, então, de posse disso, de todo o orçamento, a gente possa avaliar o prazo para execução. Tá certo, secretário. Muito obrigada por vir à Rádio Independente, compartilhar conosco essas informações. A gente também está na expectativa aí para ver essas transformações nas ruas de Lajeado. Ok, obrigado pela oportunidade. A gente, enquanto secretário, né, fica na expectativa pelas entregas, né, vem se trabalhando bastante dentro da secretaria. Hoje eu estou feliz porque com o aceite da própria Câmara de Vereadores na contratação de mais profissionais para a CEPLAN, que nós estávamos com defasagem nisso, a equipe de projeto ela está bem redonda e a gente começa a perceber nos resultados do que vem se apresentando assim que não simplesmente a preocupação com a aprovação de projetos, que tem toda a sua relevância, mas também no desenvolvimento dos projetos para a comunidade. E tu tem que ter uma equipe bem interessante e a gente tem uma equipe bem forte hoje lá para atender essas necessidades. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, parabéns aqui ao secretário Bervião, que diz o Vlad Martinez, torço para que o projeto de revitalização da Júlio seja um sucesso. Também espero que haja o nivelamento do calçamento que prejudica muito os pedestres em dias de chuva. Os carros passam e encharcam os pedestres. É o que diz aqui o Vlad no 999787885. Jean Carlo Bervian, secretário de Planejamento e Urbanismo de Lajeado, conversando conosco agora 14 para